primeiro está em São Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 e 16. E depois nós vamos ler também São Mateus, capítulo de número 28, e os versículos 19 e 20. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E posteriormente, Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Glória ao nome do Senhor. Todos encontraram, amém? São Marcos 16, isso aqui todo mundo sabe de cor, né? Mas é para os irmãos gravarem aí aquilo que nós vamos estar falando aqui. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quero que toda a igreja repita comigo esses mesmos versículos, vamos lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora vamos para São Mateus, capítulo de número 28, e o verso de número 19 e 20. Glórias a Deus. É o mesmo assunto. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe a igreja. Irmãos, podem se assentar. Quero mais uma vez agradecer a todos pela reverência, pela atenção à palavra. E como é do conhecimento de todos, né, hoje é um encerramento de mais um trimestre abençoado da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós pudemos aprender muito no decorrer desses 3 meses. E agora, a partir do próximo domingo, vamos estar iniciando uma nova etapa, onde estaremos falando sobre a missão prioritária da igreja, que é pregar o evangelho até os confins da terra. Então, os irmãos que ainda não são alunos da escola dominical, faça a sua matrícula, venha para a escola bíblica dominical, que a escola dominical, irmãos, ela é a agência de ensino da igreja. Então, eu quero nesta noite falar um pouquinho aos irmãos sobre a importância da escola dominical. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, no texto que nós lemos, fala sobre a grande comissão do Senhor Jesus. O que é essa grande comissão? A Bíblia diz que Jesus, após ele ter sido morto, ele foi sepultado, ressuscitou e ficou com os discípulos durante 40 dias. E nesse período, antes dele subir aos céus, a última coisa que ele fez com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, ele reuniu os discípulos e deu a eles essa ordem, dizendo: olha, vocês agora vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, ele dizendo: olha, vocês agora estão responsáveis de anunciar o evangelho do reino, porque Jesus já havia dito: eu vou para o Pai, ele iria retornar para o Pai. Então, agora, ele, no versículo de número 19 de São Mateus, ele diz: olha, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, irmãos, o que é que a gente precisa entender aqui? Que o ensino é, como diz, a igreja, ela é a agência de ensino do reino. A prioridade do reino de Deus é ensinar a palavra de Deus. Jesus, quando ele disse aos discípulos: ide e pregai. Às vezes a pessoa, quando lê lá em São Marcos, ele pensa que é só ali, é só pregar o evangelho, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar, mas não é simplesmente falar,
é pregar com sabedoria, pregar com entendimento. Por quê? Em São Mateus é um complemento. Os irmãos sabem que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque um complementa o outro. São evangelhos harmoniosos. Então, aquilo que Marcos não falou, Lucas fala. Aquilo que Lucas não fala, Mateus complementa. Então, quando ele diz, ide pregai, ele está mandando ir. O que significa pregar? Significa anunciar, significa falar. Então, ele diz, agora vocês vão, pregam o evangelho. Depois que vocês pregaram o evangelho, vocês vão ensinar. Mas aqui nós entendemos que Jesus está mandando os discípulos pregar ensinando. Eles precisavam não simplesmente anunciar o evangelho e ir embora, mas precisava ensinar as pessoas acerca do reino de Deus, acerca da salvação. Então ele diz, ide, pregai. Se vocês observarem no texto que eu li, São Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e o versículo 18, em duas vezes ele está dizendo ensinai. Então veja no versículo 19, portanto, ide e ensinai. Nós vemos que Marcos diz, ide e pregai. E Mateus diz, ide e ensinai. Então pregai, ensinando. E depois que pregar, depois que ensinar, faz o que com as pessoas? Batiza. Aí ele diz, ide, pregai, ensinai e batizai. Então vai, a igreja tem que sair de casa, sair do comodismo, pregar o evangelho, ensinar as pessoas, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, pregou, ensinou, batizou, acabou. Está certo ou está errado? Versículo número 20. Ide, pregai, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Depois que for batizado, continuar ensinando, continuar aprendendo. Então, irmãos, é o que eu quero estar falando aqui com os irmãos nessa noite, que o papel da igreja no mundo, como sal da terra, é ensinar as pessoas. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Então, para ser luz, para ser sal, nós temos que aprender a palavra de Deus. Então, por isso que nós sempre conclamamos as pessoas a virem para a escola dominical, para os cultos de doutrina, que é os cultos de ensino da igreja, que são os principais cultos da igreja. Eu amo o culto de avivamento, é muito bom, mas não existe avivamento sem a palavra. O que traz o avivamento é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia! Não é apenas mexer com o intelecto das pessoas, mexer com a emoção das pessoas. Deus quer que nós anunciemos um evangelho de verdade, um evangelho com a palavra que entra dentro do íntimo das pessoas e que venha trazer transformação dentro da sociedade. Então Jesus diz, olha, ide, pregai, ensinai, batizai e ensinai. Continuar ensinando, né? Então, a escola dominical, como eu já disse, ela é a agência de ensino da igreja. E a escola dominical que nós temos hoje, irmãos, ela teve início, né, do formato que nós temos hoje, ela teve início em 1780, lá na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Gloucester, onde o nosso irmão Robert Hicks, ele, como já foi mencionado aqui, ele observando ali aquela cidade, a criminalidade era muito grande naquele lugar. Existiam muitas crianças abandonadas naquele lugar. E ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. E ele era um jornalista. E fazia muitas reportagens policiais. E ele pôde perceber o número de presidiários que tinha ali naquela cidade. E os filhos daqueles presidiários estavam na rua, sem ter ninguém para ensiná-los. Aí ele monta agora a escola dominical, começa a levar essas crianças para um galpão, e ali ele começa a ensinar a elas aritmética, começa a ensinar algumas coisas seculares.
e também ensinarem a palavra de Deus. E com o decorrer dos anos, 3 anos depois, a escola dominical já estava formada, em 1783, que é o início oficial da escola bíblica dominical. E essas crianças que antes estavam fadadas a serem também, como nós podemos dizer, a serem assassinos, a serem pessoas que estariam presos, eles foram libertos pelo poder da palavra, foram transformados pelo poder da palavra. Então a escola dominical ela teve início nessa época, 1780. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, o ensino metódico da igreja, o ensino sistemático, ele tem as suas raízes muito antes, Às vezes falam, mas então quer dizer que antes de 1780 não existia ensino bíblico. Então é o que eu quero estar falando aqui com os irmãos, sobre a importância do ensino bíblico e também dentro da Bíblia Sagrada. Quando foi que começou esse ensino bíblico? Nós vamos observar aqui que a escola bíblica, da maneira que nós temos hoje, ela tem as suas origens no Antigo Testamento. Nos dias de Moisés, como que era o ensino bíblico? Será que existia ensino bíblico nos dias de Moisés, nos tempos de Moisés? O que você acha, irmão Zezinho? Tinha. Nos tempos de Moisés, existia o ensino bíblico. Agora eu quero que os irmãos me ajudem, nós vamos encontrar alguns versículos bíblicos. Agora, não será o que foi combinado aqui com o pastor, nós não vamos trazer uma pregação, é um tom de ensino, Então, é um ensino breve. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem para mim a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6, e o versículo de número 6 e 7, que fala um pouquinho sobre o ensino bíblico na época de Moisés. Como que era esse ensino bíblico? Quem era responsável pelo ensino bíblico na época de Moisés? Quem encontrar, leia para mim, por favor. Deuteronômio 6, e versículos 6 e 7. Isso. E essas palavras, olha aí, Moisés dizendo, olha, essas palavras que eu hoje te ordeno, que são as palavras de Deus, que são os mandamentos de Deus, você vai guardá-la no teu coração, e você vai ensinar aos seus filhos. Na sua casa, você vai assentar com os seus filhos e vai ensinar essas palavras a eles. Você vai ensinar assentado em casa, andando pelo caminho, e as intimarás, ou as inculcarás. Aleluia. O que significa isso, irmãos? Era obrigação dos pais ensinarem os filhos a palavra de Deus. Os pais eram os principais professores dos filhos. E ainda hoje, será que é nossa obrigação como pai ensinar os nossos filhos a palavra de Deus? Hoje tem pai que fala assim, vai para a escola dominical, mas ele fica em casa. A Bíblia diz aqui que eles deveriam ensinar assentado em casa e andando pelo caminho. O que significa isso? Significa, irmãos, assentar com o teu filho, ensinar, e também ensinar com o seu exemplo. Com o exemplo, para que o teu filho aprenda aquilo que você deseja transmitir para ele. Então, a palavra de Deus nos tempos de Moisés, existia o ensino bíblico, os pais eram responsáveis de transmitir a palavra para os filhos, e fazer com que eles entendessem, inculcassem da palavra. Quando ele diz aqui, as intimarás e as inculcarás, é fazer com que a palavra entrasse na cabeça dos filhos. E agora, para a gente ganhar tempo, na época dos sacerdotes, será que existia ensino bíblico? Vamos observar aqui apenas um versículo. Temos vários versículos, mas vamos ler apenas um. Crônicas, capítulo 15. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo de número 3. Quem puder me ajudar, segundo o livro das Crônicas, capítulo 15 e versículo 3. Quem pode ler para mim, por favor?
Isso. Israel, olha aqui que coisa triste, irmãos. Israel esteve por muito tempo sem a palavra de Deus e sem sacerdotes que ensinasse o povo a palavra de Deus. Isso aconteceu na época do reinado de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, que foi um rei muito ímpio, ele levou o povo para a idolatria, desviou toda a nação da direção de Deus e impediu os sacerdotes de anunciarem, de ensinarem o povo a palavra de Deus. O que aconteceu? Israel entra numa profunda treva espiritual. Israel, a Bíblia diz que naquele tempo, Israel estava num profundo, podemos dizer, desgaste espiritual, nada dava certo. Até que chegou um novo rei, o rei Josafá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 9, 7 e 9 a seguir. Aí ele fala que Josafá, ele encontra novamente o livro da lei, que estava até perdido ali na casa de Deus. E ele manda que os levitas, que os sacerdotes, que eles saíssem de cidade em cidade, anunciando o povo, ensinando o povo a palavra de Deus. O que aconteceu? Houve agora um grande arrependimento, houve agora um grande clamor, e o povo começa a clamar a Deus, o povo começa a buscar a Deus, e a situação de Israel foi completamente mudada, foi completamente revertida, porque, irmãos, a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando falta ensinamento bíblico, o povo se corrompe. Quando falta ensinamento, o povo se afasta de Deus. Por isso a importância da escola dominical. Por isso a importância do ensino, do culto de doutrina. Porque quando a igreja deixa de lado o ensino bíblico, ele começa a ser inundado pelas heresias. Ela começa a ser inundada pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas. Por isso que é importante, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho também sobre o ensino na época de Jesus, na época da igreja e na época atual. Então, na época dos sacerdotes, reis e profetas, eles eram responsáveis pelo ensino. E também durante o cativeiro babilônico. Os irmãos sabem que o povo de Israel ficaram cerca de 70 anos como cativo na Babilônia. E durante esse período, eles estavam longe de Jerusalém. Não tinham como eles irem ao templo para adorar a Deus, para servir ao Senhor. O que fizeram então? Eles criaram, irmãos, as sinagogas. A sinagoga foi criada lá na Babilônia. O que era a sinagoga? Era um lugar onde o povo se reunia nos sábados, para eles lerem a palavra de Deus. A sinagoga também era lugar de ensino, de escola bíblica, de culto à palavra de Deus. Então as sinagogas nasceram lá na Babilônia. Então, através da sinagoga, o que aconteceu? O avivamento permaneceu, a fé permaneceu no coração dos judeus. Quando eles voltaram do cativeiro, irmãos, o que aconteceu? Israel foi para o cativeiro babilônico por causa da idolatria, por causa deles adorarem ídolos mudos, ídolos pagãos. Mas quando eles retornam do cativeiro, nunca mais eles cometeram a idolatria. Israel nunca mais cometeu a idolatria. Por quê? Porque eles aprenderam lá no cativeiro, aprenderam no sofrimento e aprenderam também na palavra de Deus, através das sinagogas, através do ensino da palavra do Senhor. E após o cativeiro, quando eles terminam ali o cativeiro, o período de 70 anos, eles retornam novamente agora para Judá. E o que aconteceu? No período do pós-cativeiro, na época de Neemias, né, o povo volta do cativeiro, mas o que acontecia ali, irmãos, em Israel? Após 70 anos lá na Babilônia, a maioria daquele povo que retornou, os filhos deles que nasceram na Babilônia, eles nem falavam hebraico, eles falavam aramaico, que era a língua que se falava na Babilônia. Então, agora lá em Judá virou como nós podemos dizer, um país de estrangeiros. Então, Esdras, quando ele encontra a palavra de Deus, Esdras foi
responsável de ensinar a palavra para aquele povo. Ele era um sacerdote. Então, quando Esdras começa a ensinar o povo acerca da palavra de Deus, o povo não entendia. Por quê? Porque os irmãos sabem que o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, quando Esdras começava a ensinar o povo no hebraico, o povo não entendia. O povo entendia, era o aramaico. Aí o que aconteceu? Esdras agora manda construir um palco, manda construir um palanque. E ele faz aquele palco no meio da praça. E mandou convidar as pessoas, mandou convocar todas as pessoas, os pais, as mães, os filhos. E a Bíblia diz, lá em Neemias capítulo número 8, do versículo 1 até o 8, que o povo ficava em pé. E Esdras ficava em cima do púlpito, lendo a palavra. E embaixo ficavam ali 13 professores, 13 intérpretes, que fazia com que o povo entendesse aquilo que Esdras estava lendo. Então Esdras lia a palavra de Deus, lia os mandamentos de Deus, e os outros auxiliares que estavam ali embaixo ensinava para o povo, dizendo, olha, ele está falando isso, isso, isso. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que houve agora um grande avivamento, houve um grande quebrantamento, porque o povo estava cometendo pecado, cometendo erros atrozes, por ignorar a palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus. Por isso, meus amados, que é importante nós irmos para a escola dominical. Paulo, ele falava muito acerca da ignorância. Paulo sempre dizia, filhinhos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Lá no capítulo 12 de Coríntios, ele fala acerca dos dons espirituais, meus filhos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, irmãos, o crente não pode ser ignorante referente no que se trata acerca da palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é viva. Mas a gente precisa entender, a gente precisa compreender, a gente precisa saber o que é que Deus está falando. Não adianta você ter uma Bíblia na tua casa e colocar ela lá em cima da estante, aberta lá no Salmo 91 ou no Salmo 23, que não vai adiantar nada. Mas se você abri-la, se você começar a ler, se você começar a buscar entendimento, se você orar ao Espírito Santo, essa palavra tem poder para mudar a tua vida, tem poder para mudar a tua história. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, após o cativeiro, e também nos dias de Jesus, eu estou acelerado, eu estou correndo aqui devido ao tempo. Nos dias de Jesus, irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, os irmãos sabem que Jesus Cristo, ele é o mestre por excelência. O ministério de Jesus é 90% ensino. Se os irmãos olharem nos evangelhos, das 90 vezes que pessoas se aproximaram de Jesus nos evangelhos, 60 vezes ele é chamado de Rabi ou Rabone. O que significa isso? Significa mestre. Então Jesus, ele era chamado de mestre. O que o mestre faz? Não estou ouvindo direito. O que o mestre faz? Ensina. Então Jesus, ele ensinava. A preocupação de Jesus, irmãos, não era fazer com que as pessoas saltassem, batessem palma, virassem piruleta. A intenção de Jesus é que eles aprendessem acerca do reino de Deus. O que é estar no reino de Deus? Ainda hoje tem muito crente confundindo o reino de Deus com o reino dos homens. Hoje, essa lição de hoje foi muito pertinente, né? A gente sabe que o reino de Deus, a Bíblia diz, olha, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está aqui na terra. O que significa reino, irmãos? Significa domínio. Deus está dominando sobre a vida de alguns aqui na terra. O reino de Deus não é um reino político, igual muitos pastores nessas eleições perderam o rumo, perderam o caminho, porque envolveram pela política, achando que o reino de Deus, Jesus vai consertar o mundo através do Congresso. Eles quiseram fazer isso com Jesus, irmãos. Eles quiseram colocar Jesus como um governador. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, não.
O meu reino é eterno. Oh, glória a Deus, aleluia. O reino do Senhor é um reino eterno. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Aleluia. E nós somos os portadores dessa mensagem. Nós temos essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus. O reino de Deus. Agora, para quem que Jesus pregava, irmãos? Jesus pregava nas sinagogas, né? A Bíblia diz que Jesus tinha um costume. Porque existe costume bom, existe costume mal, né? Então os maus costumes, vai para lá. Mas os bons costumes, a gente precisa preservar. Qual que era o bom costume de Jesus? Todos os sábados ir à sinagoga. Todo sábado ele ia para a sinagoga. Mas para fazer o quê? Para ensinar. Se os irmãos abrirem a Bíblia aí, São Marcos, capítulo de número 6, versículo 2. Vamos lá, vamos ver só esse versículo. Marcos 6, 2. Quem achou pode ler. Isso. Está aí, né? Então, chegando ao sábado, Jesus ia para a sinagoga e ensinava. E as pessoas ficavam admiradas. Da onde que está vindo essa sabedoria? Esse aí não é um nazareno? Esse aí nós não conhecemos. Onde que ele aprendeu isso? Aleluia. Mas é importante, irmãos, nós seguimos o exemplo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele nos deixou o exemplo para que nós o seguíssemos. Então, por que Jesus ia na sinagoga no sábado? E por que nós temos a escola bíblica dominical? Jesus, irmãos, ele nasceu na cultura judaica. Ele nasceu como judeu. Então, o sábado foi instituído como dia de repouso para os judeus. Então, eles guardavam o sábado, no sábado não trabalhava, né? Os irmãos conhecem muito bem o texto bíblico. Então, Jesus, por ser judeu, ele, no sábado, ele não trabalhava, mas durante a semana ele trabalhava, era carpinteiro. A Bíblia diz que ele era carpinteiro, mas no sábado ele dizia, não, hoje é o dia do Senhor. Hoje é meu dia de eu ir para a casa de Deus. Agora, depois que Jesus morre e ressuscita no domingo, agora presta atenção, por que que o povo cristão não guarda o sábado, mas guarda o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Aí a igreja, para mostrar a diferença entre o judaísmo e o cristianismo, eles passam a observar o dia de descanso no domingo, que significa Dominique, ou seja, dia do Senhor. Oh, aleluia. Então, se Jesus tivesse nascido no cristianismo, ele guardaria o domingo, né? Então, no domingo de manhã, ele dizia, opa, hoje é dia de escola dominical, hoje é dia de ensinar a palavra de Deus. Então, por isso, irmãos, que nós, como cristãos, nós temos o domingo, que é o dia do Senhor. O que é a escola dominical? A escola dominical é o povo do Senhor, reunido no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus também, irmãos, ele ensinava em casas particulares, né? Os irmãos olharem aí alguns versículos, São Lucas, por exemplo, 5,17, São Marcos, capítulo número 2, fala de Jesus ensinando numa casa lá em Cafarnaum. As pessoas chegavam e ouviam o Senhor Jesus. Jesus ensinava no templo. Se vocês quiserem depois conferir os versículos também, São Marcos 12, 35, ensinava nas aldeias, ensinava a multidões, né? A Bíblia diz que Jesus ensinou, teve uma certa feita ali, que ele ensinou ali para mais de 10.000 pessoas, onde ele teve que multiplicar ali os pães e peixes, né? Então, ele ensinava para multidões e ensinava também para poucas pessoas. Eu acho maravilhoso isso aqui, lá no Evangelho de São João, capítulo 3, que um dos ensinamentos mais profundos de Jesus, ele ensinou, sabe para quantas pessoas, irmãos? Para uma pessoa só. Um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos vai ter de noite com Jesus.
e diz: mestre, ninguém poderia fazer o sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus fala: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Aí ele falou: mas o que é isso? Como que eu vou nascer de novo sendo já velho? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus dá para ele uma explicação profunda acerca da regeneração, acerca do novo nascimento. Jesus diz: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Acho interessante isso, que ele fala duas vezes, que se a pessoa não nascer de novo, ele não pode nem ver o reino de Deus, agora quanto mais entrar. E depois ele fala que aquele que nascer de novo entrará no reino de Deus. Então, a regeneração é necessária. E Jesus explicou agora para Nicodemos, explicou para ele detalhadamente sobre esse novo nascimento, sobre esse nascimento espiritual. Então, Jesus ele não fazia acepção de pessoas, ele ensinava para multidões e ensinava também para uma, duas pessoas em particular. Então, essa é a função também da igreja, como agência de ensino. Nós devemos ensinar para uma igreja cheia como está essa, mas também devemos ensinar para uma ou duas pessoas que necessitam do conhecimento da palavra de Deus. E para a gente fechar aqui, irmãos, nos dias da igreja, após Jesus subir aos céus, qual foi a ordem que ele deu para os discípulos? Ide, pregai e ensinai. E os discípulos cumpriram essa palavra? Cumpriram fielmente. Cumpriram fielmente. Vamos ler só um versículo aqui. Atos capítulo 5, versículo 41 e 42. Rapidinho, eu já estou terminando. Eu tenho 2 minutos aqui para mim voltar a palavra para o pastor Elias. E todos os dias, pelas casas, eles não cessavam de ensinar acerca de Jesus Cristo. Mas isso aqui depois de quê? Depois deles terem sido apanhados, depois deles terem sido perseguidos, depois deles terem sido presos, eles estavam alegres. A Bíblia diz que eles estavam alegres, não estavam murmurando, mas eles estavam alegres, estavam felizes por ter sido achados dignos de sofrer pelo reino de Deus. E eles não cessavam de ensinar, de casa em casa, acerca do reino de Deus. Então, irmãos, se essa palavra chegou até a nós, é porque alguém tem obedecido e tem guardado o ídolo do Senhor Jesus. É porque a escola dominical tem surtido efeito, tem formado obreiros, tem formado cooperadores que têm anunciado esta palavra com sabedoria. E para nós fecharmos aqui nessa noite, Atos dos Apóstolos 13, versículo de número 1, a Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia, tinha ali profetas e doutores e mestres, aleluia, entre eles estava Paulo, Barnabé e muitos outros ali, Simeão, chamado Níger, e assim por diante. Então, a igreja não pode deixar de lado o ensino da palavra, porque o ministério principal da igreja é o